né, que são adversários que demandam um pouco mais. E a realidade que ele vai encontrar lá em Guayaquil é completamente diferente. Num jogo em que o Flamengo precisa resgatar os pontos que perdeu em casa para o River Plate. Então, o que a gente vai ficar na memória é esse jogo aí, porque deve entrar um time em reserva no jogo de sábado, né? Sábado, amanhã. De amanhã. A questão toda é a seguinte: entra o time em reserva. Se algum jogador se destacar, jogar bem, que o Carpegiani dê uma olhada, né? Não fique só jogando por jogar, bota o time em reserva aí e tal. É importante, porque há jogadores ainda no time principal do Flamengo que não estão correspondendo à expectativa que se cria em torno dele. Quem? Vou citar um Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Tem mais, Eugênio? Se a gente for, só tem. Os laterais continuam deixando a desejar, né? Eu acho que é um grande problema que o Flamengo tem, né? Os laterais. O Diego é um jogador que tem uma certa regularidade, embora se espere mais do Diego. Mas eu acho que principalmente os laterais e o Everton Ribeiro. Ainda estão devendo. O Quesada, ontem você trouxe uma informação que o Tite... Estamos empresados, papá, Quesada. O Tite é fã do futebol do garoto Lincoln, né? E o Flamengo renovou com ele até 2023. Eu estava aqui fazendo as contas, ouvindo atentamente o Eugênio falar. 18 inteiro, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 6 anos de... E a multa foi lá pro céu. Ou seja, quando terminar o contrato dele, ele vai estar com 23 para 24. O preço do Neymar, amor. 200 milhões. O desafio é ele terminar o contrato, né? Será que fica? Não é, os contratos não são feitos para serem cumpridos. É para vender bem, né? É uma proteção também, é uma proteção. Mas assim, o Tite conversou lá com os técnicos da base, ele está com 17 anos olímpicos. 17 anos recém-completados, em dezembro. Então hoje ele é sub-17, mas já está pedindo para ele jogar sub-20. Porque entende o Tite, foi até o Edu que falou isso abertamente pra gente, depois da entrevista ao Ricardo Lai. E o garoto já no entendimento do Tite, tem capacidade para jogar com atletas mais velhos. Então vai queimando algumas etapas. Realmente é muito bom de bola. A gente ouve toda hora o Edmundo, aqui o Zinho falarem. Os dois também falam muito bem desse garoto. Vai jogar? Vai jogar contra o Macaé? Não. Então. Deve ser. Ele deve jogar o Viseu. Então, aí seria uma chance de colocar o Lincoln, né? Nada contra o Viseu, mas o Viseu a gente já sabe o que é. O Viseu foi importantíssimo no ano passado, mas esse é o jogo para dar oportunidade para essa jovem revelação do futebol. Ele vai ter mais oportunidade quando o Felipe Viseu for embora, né? Mas aí depois volta o Guerreiro. É isso que eu estou dizendo, então. Por que já não dá agora? O próprio Viseu não teria construído uma outra carreira se o Flamengo tivesse apostado nele logo depois da conquista da Copa São Paulo? Pô, ele tem qualidade, sabe fazer gol, tem velocidade, sabe chutar. E aí foram buscar Leandro Damião, Guerreiro. O processo pode se repetir com o Lincoln. Pode se repetir. O Vinícius Júnior também. Sabe, já no ano passado, por que não bota o moleque pra jogar, pô? Mesma coisa, não adianta você ter um talento, uma joia e não botar pra jogar. Se o cara é diferente, pô, se o Tite tá de olho nele, segundo o Quesada e o Edu que falou, o Tite tá de olho pra jogar já no sub-20. Pô, sub-20 profissional tá ali, ó. Então é um cara já que tem condições. O Tite devia estar de olho nesse menino aí, ó. Aliás, essa é a pergunta. Muito bem, Eugênio. Eu noto uma empolgação da torcida do Flamengo com o Lucas Paquetá. E muitos pedem uma chance para o Paquetá já nesta convocação, agora da segunda, dia 12. E pedem até que ele esteja no grupo, que ele até vá para a Copa do Mundo. É isso tudo? Eu acho que... Merece ou é exagero? Eu acho engraçado só uma coisa. A gente vive dizendo que ninguém liga pra seleção. Aí a referência quando o cara tá jogando bem é seleção. Exato. Então, não, mas ligam pra seleção. Acho, sim. Eu acho que dá uma chancela, né, seleção. Mas eu acho que não é... É o prêmio, né? Eu acho que não é... Ele é muito bom jogador, ele vai ser jogador de seleção, mas não é há 3 jogos da Copa do Mundo pra estar na seleção. Não acho que não é pra agora. Não acho que seja pra agora. Pro ciclo da Copa de 2022. Pro ciclo da Copa de 2022, com certeza. Pós-Rússia. Mas a questão que passa pelo seguinte, a gente teve, eu acho muito difícil, realmente muito em cima, e a gente vai lembrar 2010 com Neymar e Paulo Henrique. Isso. Mas, claro, guardadas as devidas proporções entre eles, tá? Mas havia um clamor naquela época muito maior e eles não foram convocados. Mas há outros exemplos. Há exemplo, como por exemplo Mas o Neymar... O Ronaldo Fenômeno, que foi para 94, sem jogar, não. Vai para ficar aí no grupo. Vai para se ambientar um pouco.
Se é um jogador que você confia que tem potencial... Kaká 2002, Eugênio. Kaká 2002 também. Tem potencial para, aos poucos, ir ganhando espaço dentro da seleção? Por que não? O Neymar e o Ganso estavam jogando mais do que o Paquetá. Sim, tá. Bem mais. E não foi. Eu acho que a gente concorda que foi um erro do Dunga ali. Foi uma cabeça dura do Dunga. Porque se ele quisesse, se ele precisasse, como de fato precisou, mexer no time para mudar o esquema de jogo, a forma de jogar, para você ter o Neymar e o Ganso contra a Holanda, seria uma alternativa interessante. Sim. Eu acho que o Paquetá não é um jogador pronto. Sim. Não é. Mas tem um potencial enorme. Ele ainda comete alguns excessos da juventude, ele está querendo mostrar demais, ele quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes a convocação quer resolver sozinho alguma jogada. Pode até prejudicar uma convocação. Ele precisa ainda amadurecer em alguns aspectos. Mas é um jogador, a gente não sabe o que vai acontecer depois da Copa do Mundo com o Tite. Normalmente no Brasil os ciclos de treinadores de seleção se encerram com Copa do Mundo. A tendência é que ele fique, ganhando ou segundo perdendo. Quesada, né? Sim. Mas ele permanecendo, a gente está pensando aqui num Paquetá também a médio e longo prazo para a seleção brasileira. Mas vocês já dariam chance agora, porque, por exemplo, poderia ser levado pra... muita gente nas redes sociais está comparando, o Kaká foi em 2002, eu me lembro que o Kaká ganhou o torneio Rio-São Paulo, fazendo gol contra o Botafogo na final. O Paquetá já está jogando uma bola parecida com a que o Kaká jogava naquele momento para merecer a convocação do Filipão, quando o Djalminha deu a cabeçada no técnico do La Corunha? Dá para comparar a bola do Paquetá de hoje com a do Kaká daquela época? O Kaká foi convocado pela primeira vez em janeiro de 2002, naquele jogo que foi o Cleberson, foi o Gilberto Silva, Arábia Saudita e Bolívia. O Paquetá já apresenta esse nível? Naquela época? 20 anos. 19 ele é demais, ele jogou a mesma idade, é a mesma idade. Mas eu acho que o Kaká jogava mais. Kaká jogava mais? O Kaká tem jogado muito. É. E não é agora 2018, não. Desde o ano passado. 2017, final, já é o melhor jogador do Flamengo. Eugênio, o Paquetá pode... Desculpa, o Paquetá pode vir a jogar mais que o Kaká. A gente não vai aqui também vaticinar que o cara não tem capacidade para... O Kaká foi o melhor do mundo. Mas naquele momento, o Kaká, assim como essas duas lembranças, assim como o Ganso e o Neymar, estavam acima. Jogando mais do que o Paquetá nesse mais força física. E aí talvez seja... O Eugênio acha que não, hein? O Eugênio acha que o Paquetá é muito difícil ter lembrado de como é que estava jogando o Kaká em 2010. Eu me lembro que ele apareceu muito bem. Eu sei que hoje, ele foi até a final da Copa Sul-Americana ano passado. E foi o melhor jogador do Flamengo na final da Copa Aliás, ele fez gol na final da Sul-Americana e gol na final da Copa do Brasil. Eu sou fã do Paquetá, eu só estou dizendo o seguinte, pode até ser que eu levasse, mas a gente só está comparando aqui Ganso, Neymar naquela oportunidade de 2010 e o Kaká. Ganso e Neymar estavam e o Ronaldo, um rendimento superior. E o Ronaldo Fenômeno. O Kaká lá de 2011, eu sinceramente não... O Ronaldo Fenômeno ainda não tinha o apelido de fenômeno que ele ganhou na Itália, né, quando jogava na Internazionale, mas você era já... o Ronaldinho. Mas você já via ali 17. Que o cara era... 17 anos. Que o cara já era... Mas quando você olha para o Paquetá, você vê o quê? Muito futuro, um cara talentosíssimo. Só que assim, o Flamengo precisa usar mais o rapaz. Tá usando. Mas ele é titular absoluto. Não, tem que usar. Tem que ir com ele para ele ganhar experiência, vestir essa camisa cada vez mais com tranquilidade. Isso é fundamental. E aí, de repente, arrebenta na Libertadores em mais 2, 3 jogos. Quem garante que o Tite, de repente, não coloque? Porque tem 7 jogadores que vão ser convocados fora a lista dos 23. Por que não pode ser o Paquetá? Pode ser o Paquetá, quem garante que não pode? O Paquetá, caso receba uma chance do Tite, ele compete com quem? Ele tiraria o lugar de quem na lista? Caso ele receba uma chance. Vamos pensar, vamos refletir, vamos olhar com atenção. E aí? Vamos lá dentro do... É claro que não é um jogador que seja fixo dentro da lista de convocados do Tite. Mas dentro do próprio Flamengo tem um jogador que vem sendo chamado de vez em quando pelo Tite, que é o Diego. Que, se você for botar um pelo outro hoje, acho que a gente concorda que o Paquetá está um pouco à frente. E o Diego, o Tite gosta do futebol do Diego, hein? Mas eu também acho que o Paquetá está na frente, concordo. O Diego se afastou também. O Diego também se afastou. Mas lá atrás ele esteve. Tem uma coisa que está acontecendo. Sabe o que atrapalha muito em relação ao São Paulo? O Kaká 2002 e o Paquetá de hoje, o que atrapalha é a percepção da qualidade do time que está jogando. O São Paulo foi o time que emendou em 2002 foi depois da Copa, mas antes no
Rio São Paulo, que liderou o Rio São Paulo boa parte, aí foi a final do Rio São Paulo, foi semifinalista da Copa do Brasil, e o Kaká decisivo, fazendo gol, mostrando velocidade, rapidez. O Flamengo não está empolgando. E o Paquetá é o melhor jogador de um time que não empolga. Se o Flamengo empurra o Paquetá, o senhor Paquetá tem que convocar esse cara. Mas não é isso que está acontecendo. O Paquetá é uma expressão de um time que não está chamando a atenção. Que a gente discute. Não jogou bem contra o Boa Vista, tomou 4-0 do Fluminense. A gente está discutindo todo dia por que o Flamengo não joga mais. Mas tomou sem ele, né? Tomou com o time reserva. Sim, com o time reserva do Fluminense. O jogo do River Plate. E eu acho que o Flamengo perdeu um jogo só nesse ano, tem que se ponderar isso. Mas o Flamengo não está empurrando, não está gritando. Não tem um grito do Paquetá. O grito do Paquetá é: o Paquetá hoje é o melhor jogador do Flamengo. Isso eu concordo com você. Mas agora, a torcida está apaixonada pelo Paquetá. Essa pergunta do João é uma pergunta que merece. A gente poderia ficar aqui 2 horas tratando do tema, né? Porque assim, Diego tem um baita do nome. Diego tem um nome incrível. Se você quiser, a gente liga lá para a direção e pede. A gente invade. Os outros clubes vão reclamar. Ah, perfeito. Mas assim, o João, o Paquetá, nesse momento... Promissor, né? Ah, muito promissor. Muito promissor. Se ele tivesse explodido no ano passado, talvez a nossa discussão... Se o Flamengo fosse campeão da Sul-Americana com o gol dele... Ele seria. Não, mas cresce. Ele ou campeão da Copa do Brasil com o gol dele. Lembrando, ele fez gol contra... Ele jogou no lugar do Guerreiro, foi quando o Rueda o lançou, né? E a partir dali ele deslanchou. Como centroavante. Como centroavante e fez gol contra o Independente Agora a pergunta é, o Tite quer alguém que faça um papel parecido com o do Renato Augusto. O ritmista. Renato Augusto é um cara que pode ser o volante, pode ajudar na cobertura do Marcelo, e um cara que tem capacidade para chegar lá na frente, porque também é um bom chutador, além de ter qualidade no passe. Paquetá. Ou seja, quase um Messi, né? Do jeito que eu tô falando. Não é, calma, vamos com calma. Infelizmente é da Argentina. O Paquetá faz isso mais do que o Diego? Faz. Então, na comparação Diego-Paquetá, o Paquetá faz mais que o Diego. Se o Tite tá apaixonado ainda, acho que não tá mais. Pelo Diego, não tá mais. Não tá mais, não. Então, ele tem que se apaixonar mais pelo Paquetá. Diego com uma experiência, né? Ele tentou, ele tá certo, o Tite tá certo. A rodagem, alguém que possa mas não consegue fazer mais. Não consegue. Não é nada. Eu sou fã do Diego, hein? Diego é uma figura fantástica, mas para essa função que do vai Renato... e vem aí. Não, esquece. Não vamos enganar aqui ninguém. Para essa função do Renato Augusto... E com todo respeito ao Diego, que é um grande jogador, tem história no futebol, não está apresentando no momento bola para merecer uma convocação para a seleção brasileira. Pelo menos é a minha opinião. Será que o Paquetá pode ser uma surpresa na lista de segunda-feira do Tite? Vamos aguardar. Mas olha, a torcida, tanto é que ele... Olha, nós temos Luan do Grêmio, nós temos Jeromel do Grêmio, nós temos Otero no Atlético Mineiro jogando muita bola, nós temos Felipe Melo começando muito bem, nós temos Borja fazendo muitos gols e ele... Aí também tem o peso, a força da torcida do Flamengo, que está liderando a nossa enquete. Quem é o melhor jogador atuando no Brasil no momento? O Paquetá está na frente. Vamos aguardar. Uma coisa eu tenho a impressão de que é certa, né? Se ele não for para a Rússia, não receber uma chance do Tite, mantendo esse rendimento e a tendência é que cresça, ele é um nome praticamente certo no próximo ciclo visando o Qatar 2022, né?